porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Versículo 29. E logo se secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltando-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Versículo 31. E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e diz: quem me tocou? E ele olhava ao redor para ver quem isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Aleluia. Só até aqui, amém, amados? Pode sentar. Louvado seja o nome do Senhor. Amado, desse texto da palavra do Senhor, nós estamos no Novo Testamento. Jesus não tinha ido para a cruz, e aqui ele estava com a missão. Ele passou 3 anos e meses numa missão na terra. No passado, no Antigo Testamento, Deus, ele se manifestava. Agora quem está se manifestando é Cristo, é Jesus, é seu Filho, que veio o Verbo, que se fez carne e habitou no meio de nós. E aqui nesse texto ele vai falar, porque esse texto aqui de Mateus, Marcos, Lucas e João, ele vai falar toda a trajetória de Jesus. E aqui esses homens, amado, ele conseguiu, não Lucas, né? Mas os outros conseguiram contemplar quem era Jesus. E aqui nesse texto fala que ele vai chegando ali na sinagoga, ele vai chegando ali no povoado, trazendo o dia de hoje, poderia ser aqui na localidade de Morro. E ele passa, chega ali naquele lugar, e ali ele encontra Jairo. Era um homem ali um líder daquela sinagoga. E quando ele chega ali naquele lugar, Jairo vai ao encontro dele, se prostra, porque aquela cidade necessitava de Jesus. E Jesus chega naquele lugar, Jairo se prostra e diz: olha, Senhor, vai até minha casa, porque minha filha está muito doente. Vai lá e bota a mão sobre ela, que ela vai ser curada. A filha de Jairo tinha 12 anos, coincidência com essa mulher. E antes dele ir para aquela missão, ele tinha outra missão, porque enquanto ele estava naquele lugar, amado, Jesus chegava no lugar, o povo se aproximava, porque sobre ele havia uma notícia de que ele era o homem que curava. Jesus, imagina no dia de hoje, acho que aonde ele chegasse as pessoas corriam também, porque hoje tem rede social, acontece algo no outro mundo, no outro país, a gente sabe aqui no Brasil. Então Jesus chegou naquele lugar, o povo começou a se aproximar. A palavra do Senhor diz que havia uma multidão de pessoas se aproximando de Jesus, mas eles queriam ser curados por Jesus. Glória a Deus. E a palavra do Senhor diz que aquela multidão chega, se aproxima, e ele vai à casa de Jairo, porque Jairo se humilhou, Jairo clamou, Jairo pediu: vai até minha casa, porque minha filha está muito doente. E tem até um texto que diz moribunda. E Jesus ali começa a dar aqueles passos para chegar na casa de Jairo. Mas no meio do caminho, a palavra do Senhor diz que chega uma certa mulher, que a Bíblia não relata o nome dela, mas fala que ela há 12 anos havia sofrido uma enfermidade com fluxo de sangue. Agora você imagina, amado, 12 anos enferma, 12 anos sem saber o que iria acontecer no dia da manhã. A palavra do Senhor diz, amado, que ela tinha gastado todo o seu dinheiro ou todos os seus haveres. Então com certeza ela corria para um lado, corria para o outro. Com certeza, não deixa, mas não fala, mas dá para entender que aquela mulher era rica. Aquela mulher tinha muitos bens e ela tinha gastado todo o seu dinheiro procurando a sua cura. Glória a Deus. E ela não encontrava. Então quem é doente sabe que tem hora que bate o desespero. Tem hora que você diz: meu Deus, será que eu vou morrer dessa enfermidade? Será que vai ser o meu fim? Tem pessoas que ela corre por recurso, que tem dinheiro, amados, e ela não corre por pé de Jesus, ela não corre por uma igreja, ela não pede oração, mas ela vai se ter com o que tem. Mas tem pessoas que não vai conseguir a sua cura. Tem pessoas que ela vai correr para a direita, ela vai correr para a esquerda, porque Deus tem um propósito na vida de cada ser humano, e quem dá a última palavra ainda é Ele. Aleluia. E aquela mulher, amado, ouve. A palavra do Senhor diz que ele ouve, e é tão importante a gente ouvir. Ouviu falar sobre
Jesus. Jesus, quem era Jesus? Jesus era o homem que curava. Jesus era o homem que dava, novamente libertava quem estava preso. Jesus curava quem estava desesperado. Jesus trazia paz para quem estava endemoniado. Então Jesus era um homem que tinha verdadeiramente a cura para aquela mulher. Jesus passa naquele lugar e de repente o meio daquela multidão, aquela mulher não poderia estar ali. Não sei se os irmãos conhecem esses textos da Bíblia, mas tem texto no Antigo Testamento que fala que pessoas que tinham fluxo de sangue, ela não poderia estar dentro da cidade. Pessoas que eram leprosas não poderiam estar dentro da cidade. Pessoas que eram aleijadas, a palavra do Senhor diz que eles ficavam à beira do caminho, na entrada da cidade. Por quê? Porque eles não poderiam ter acesso à cidade. Então eles eram excluídos da sociedade. Era um povo humilhado. Era um povo que tinha que sair do seio da sua família para ir embora, para sair do meio da população. Porque eram pessoas leprosas, pessoas que poderiam transmitir doença. E quando a palavra do Senhor diz que Jesus ele subia ao monte, Jesus subia aonde, amados? Ao monte. Ele ia ao encontro dessas pessoas. A palavra do Senhor diz que ele veio salvar e curar o que se havia perdido. Ele veio curar e salvar. Ele veio libertar aqueles que estão perdidos. E aqui nesse texto, amado, Jesus entra naquela cidade. E Jesus, ele passa e aquela multidão cerca. E aquela multidão aperta ele, porque a Bíblia diz que aperta ele. Mas de repente, ele consente que sai virtude ou sai poder das suas vestimentas. Porque a forma que Jesus andava, amada, até a forma que ele andava era profética. Havia no Antigo Testamento dizendo como é que eles tinham que andar. Eles andavam com a roupa longa, né? Como se fosse um vestido. Eu não sei se vocês já viram. Até nos filmes Paixão de Cristo que a gente nem colocou aqui, tem as vestimentas. Eles tinham a vestimenta por cima, tinha outra por baixo. Eles andavam como se fosse um pano, né? E eles andavam também, amados, com uns cordãozinhos, que ali significava os 10 mandamentos. Então quando aquela mulher toca nele, provavelmente ela toca ali naqueles cordões onde havia os 10 mandamentos. E naquele momento ela sentiu e ela falou: se eu tão somente tocar na orla do seu vestido, eu serei sarada, eu serei curada. E era tudo que ela queria na vida dela. Quem é que não quer ser curado? E ela liberou aquela palavra. O Carlos Eduardo trouxe uma palavra, o missionário Carlos Eduardo, que as nossas palavras têm poder. A minha palavra tem poder, a tua palavra tem poder. E aquela mulher, sabendo disso, amado, ela toca naquela orla daquele vestido e ela diz: se eu tão somente tocar na orla do seu vestido, eu serei curada, eu serei sarada. A fé daquela mulher é muito grande. Eu vi um certo pastor pregando esses dias, ele falava que tem coisa que eu posso liberar para alguém, mas tem coisa que eu preciso da confirmação do outro. Glória a Deus. Deus não precisa da sua fé para lhe curar, mas você precisa para receber. Então tudo é pela fé. Tudo é pela fé. Eu creio, eu recebo. Eu me lembro, amado, que tinha um homem lá na Nova Russa que ele estava plantando um pé de pau em frente de sua casa. E aí a mulher perguntou: por que você está plantando esse pé de pau na sua casa? E ele falou: porque aqui eu vou colocar o meu carro. E a pessoa riu, zombou. Aquele homem não falou por falar. No coração dele ele tinha certeza que um dia ele colocaria o carro dele ali em frente, ali naquela casa, debaixo daquela árvore. Mas se você for de Nova Russa, lá debaixo da árvore, o que que está? O carro dele. Essa pessoa não é crente, amados. Essa pessoa nem conhece minha palavra, mas ele entende que há poder quando nós abrimos a nossa boca e cremos no nosso coração. A palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não somos merecedores, entende? Eu não recebo porque eu não presto, eu não sou bom o suficiente, eu não faço nada. Não é por nós, não é por nós, mas é pelo Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E aqui nesse texto, amado, fala que essa mulher tocando na hora do seu vestido, que ela não poderia estar ali. Ali era um lugar impróprio para ela. Ela não poderia estar no meio daquele povo, daqueles homens, daqueles judeus, porque ela era impura. Porque ela estava doente, ela estava sangrando há 12 anos. Mas ela estava tão desesperada, e a pessoa desesperada sabe que você nem pensa. E no caso dela, ela toca e ela é curada na mesma hora. E ali é o
oração. Ela toca, é curada, e o Senhor começa a se virar e dizer: quem me tocou? Quem me tocou? Quem me tocou? E os discípulos começam a perguntar: mas Senhor, aqui está cheio de gente, está cheio de gente ao teu redor, tem pessoas te apertando, e o Senhor está questionando: quem? Quem te tocou? E ele diz: porque eu senti sair virtude de mim, sair poder de mim. Eu senti que algo aconteceu. E Jesus, amado, não continua na caminhada. Ali ele para e ali ele fica procurando. E aquela mulher se apresenta ao Senhor. E quando ela se apresenta ao Senhor, ela diz: foi eu que te troquei. Aquela mulher, amado, não queria se apresentar porque ela tinha medo. A palavra do Senhor diz que aquele povo não poderia estar ali, ela poderia até ser morta naquele lugar. Mas antes de eu continuar, amados, eu quero dizer uma coisa: Deus, ele vai te curar com um propósito. Tem um texto da palavra do Senhor que diz que Jesus, ele entra na casa da sogra de Pedro, e quando aquela mulher está enferma, ela está febril, ele toca na mulher, a mulher é curada. No mesma hora ela se levanta e vai servir. Deus é aquele que não faz as coisas por acaso. Tudo tem propósito debaixo dos céus. Se Deus te deu algo, ele te deu um propósito. Se ele fez algo na tua vida, ele fez um propósito. Se ele te liberou algo, ele fez debaixo de um propósito. Mas quando eu sou curada, mas o que eu vou fazer com isso? Eu vou levar minha vida do mesmo jeito? Eu vou caminhar do mesmo jeito? Eu vou contar testemunho do que Deus fez? Eu vou dizer: Senhor, o Senhor me deu um livramento, mas agora eu quero mudar de vida. Isso é o que Deus espera de cada um de nós. Isso é o propósito de Jesus, o que ele vem fazer sobre a terra. Acho que foi no outro culto, eu trouxe a palavra sobre Zaqueu. Zaqueu é um publicano, homem rico, reconhecido, né? Nomeado naquela cidade, naquele lugar. E quando Jesus entra na casa dele, a vida dele nunca mais é a mesma. Então Deus não vai fazer nada por fazer. Ele vai fazer aonde tem propósito. Ele vai fazer quando eu entendo. Porque se eu não entendo, amado, sou igual uma criança. Vai acontecer por acontecer. Vai fazer por fazer. A glória não vai ser para o Senhor. E aqui nesse texto da palavra, o Senhor diz que Jesus, quando olha para aquela mulher, ele vai liberar uma palavra. Porque nós sabemos que tem a parte que nós fazemos e também tem a parte que Jesus faz. Aquilo que o Senhor vai fazer por nós, tem coisas que nós não podemos fazer, mas tem coisas que nós é que temos que fazer, e o Senhor não irá fazer por nós. Nós temos a nossa parte. Aqui nesse texto da palavra, o Senhor diz que a mulher tocou nele, ela se esforçou para tocar até nele, para ir até aquele lugar. E quando ela toca, ela é curada. Mas depois, o Senhor não apenas vai falar com ela: foi curada. Mas agora ele vai liberar que ela foi salva. Ela recebeu o pacote completo. Não apenas ela foi curada, mas agora ela foi salva. Porque a fé daquela mulher é muito grande. E a palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aquele que se aproxima de Deus precisa crer que ele é galardoador daquele que busca. Mas Deus nunca mudou. Ele é passado, presente e futuro. Mas a nossa fé é pequena demais. Às vezes a nossa busca é muito pouco. A gente começa a buscar, aí demora um tempo ali. Aí ele vai depois vamos dizer: ai, já estou cansado, Deus me atendeu, Deus me ouve. E ali desiste novamente. Mas o Senhor, às vezes ele quer que nós venhamos ser perseverantes. Porque a vitória é de quem persevera. Nós sabemos, amado, que a palavra do Senhor, o Senhor é como se fosse um tesouro que nós iremos cavar. Mas um tesouro você cava, quem é garimpeiro, né? Conhece mais disso. Cava. Depois de cavar, o que ele faz mais? Joga numa peneira. Depois o que ele faz mais? Ele lava ali, passa dias no lugar, né? Para poder achar o lugar certo. E
levanta de novo e vai de novo. Mas o mais importante é a gente perseverar. E hoje em dia, amado, é uma fraqueza muito grande no ser humano. A gente busca tanta coisa lá fora, mas quando chega as coisas espirituais, da preguiça, da desânimo, da fraqueza, ai, de que não dá não quero não, e as coisas do Senhor ficam em terceiro, quarto, ficam em plano, e tem hora que a gente esquece do Senhor. Mas nós precisamos do Senhor todo dia. E tem pessoas, amadas, que só buscam o Senhor quando todos os seus haveres acabam. Tem pessoas que ela vai buscar o pai, a mãe, o vizinho, o aderente, vai buscar a rede social, vaquinha, etc e tal, vai buscar os seus finanças, vou vender meu carro, minha casa, sei o quê. Aí quando tudo acaba, chega no fundo do poço, porque você só vale o que tem para este mundo. Aí quando chega no fundo do poço, aí acho que agora eu vou ter que buscar Jesus. Mas a palavra do Senhor diz: buscar o Senhor enquanto pode achar, invocar enquanto Ele está perto. E Ele, mais do que ninguém, tem vontade de te ajudar, de te levantar. Porque o homem pode te ajudar hoje, amado, mas conforme ele, depois ele vai estar falando: eu fiz isso para fulano, eu fiz isso para Ciclano me ajuda, Ciclano faz isso. Mas quando é para Deus, Ele nunca te questiona. E Ele, mais do que ninguém, Ele tem para te ajudar. Ele não só apenas quer, mas Ele tem para te ajudar. E esta mulher, amada, ela quando não teve mais nenhuma saída, ela procurou a fonte principal que precisava buscar desde o começo. Agora você imagina essa mulher agora curada. Você imagina agora essa mulher, amada, com novidade de vida. Com certeza ela voltou para o seio da sua família. Com certeza agora ela tinha esperança de voltar agora verdadeiramente. Eu não preciso estar mais excluída. Eu não preciso mais sair do seio da família. Agora eu posso ser agora mais um da cidade. Voltei curada. E aquela mulher sai novamente, amado, curada. E o Senhor diz: vai, a tua fé te salvou. Mas está dando continuidade, amado. Jesus, ele continua na missão dele. Ele vai até a casa de Jairo, porque no começo Jairo tinha pedido para ele visitar a casa dele. Então ele vai lá curar agora a sua filha, que estava ali à morte. Então Jesus, quando chegava na cidade, ele chegava na cidade, as pessoas ouviam falar sobre ele, corria para um lado, corria para o outro, e ali ele saía de casa em casa, de aldeia em aldeia, e ele não cobrava nada. Aonde ele passava, o sobrenatural acontecia. Mas a pessoa hospedavam ele, as pessoas davam alimento, porque Jesus, amado, tinha as mulheres que serviam o Senhor, mulheres ricas daquele lugar. Então aonde Jesus chegava, elas acolhiam eles, ela pagava a comida, ela dava comida a eles, dinheiro para eles andar de uma cidade para outra. Então Jesus era servido por aquelas mulheres. E aonde Jesus chegava, amado, algo acontecia. Agora você imagine se fosse o dia de hoje uma rede social dessa. Todo olho veria, porque ele diz que vai vir novamente. E todo olho verá. Glória a Deus. E um texto que eu quero deixar aqui, uma palavra, principalmente para ficar guardada no nosso coração. Deus é o Deus que ainda cura. Glória a Deus. E a gente vai perguntar: mas por que, missionária, que eu não sou curado? Mas por que eu vou para a igreja? Mas por que eu oro? Mas porque às vezes a nossa fé está limitando Deus agir na nossa vida. A nossa fé às vezes é muito pequena. A palavra do Senhor diz: a tua fé for do tamanho do grão de mostarda, né? Quer dizer, bem pequenininha. Mas se nós plantarmos ela vai ficar grande. Porque o pé de mostarda parece que ela fica muito grande. Se agarra nas árvores e fica lá. Mas a nossa fé muitas vezes, amado, é muito pequena. Nós começamos a fazer algo, paramos. Nós começamos a caminhar com o Senhor, paramos. Começamos a orar, paramos. Entramos no propósito, paramos. E às vezes Deus não é limitado para vir até nós, mas nós ficamos limitados de chegar até o Senhor. Então nós precisamos chegar até o Senhor. Agora você imagine se essa mulher não tivesse ido até Jesus, ela teria sido curada? De maneira nenhuma mais. Porque tem coisas que Deus vai chamar, mas tem coisas que Deus vai chamar, vai precisar a gente chegar até Ele. Tem situação que Jesus chega e diz: vem cá, mulher, vem até mim. A mulher vem até Ele. Mas tem situação que nós precisamos correr até Jesus e declarar: Senhor, se eu sei que o Senhor pode me curar, e eu estou aqui para receber essa cura, não duvidando, amado.
pessoa fulana e tal, que toda vez que ela chega até a mim, ela até ora, ela até entrega a situação, mas ao mesmo tempo que ela entrega duvidando. Ela entrega a situação, mesmo tempo zombando e rindo. Ah, Senhor, mas fulano não tem jeito não. Então, amado, não duvide do poder de Deus, porque quando nós duvidamos do poder de Deus, nós estamos duvidando do próprio Deus, dizendo: olha, Deus, tu não pode agir em coração não. Para Deus não há nada impossível. Deus pode fazer todas as coisas. Então o texto que diz: há algo impossível para que eu não posso fazer? Há algo impossível para mim? Para Deus não há nada que Ele não possa fazer. Mas nós que não chegamos até a Ele, muitas vezes tem pessoas que vão a lugares errados, a fontes erradas, e chega lá e fica frustrado, porque muitas vezes precisa pagar, precisa fazer isso, precisa fazer ritual. Mas quando a gente vai até o Senhor com a fé, amém, amados, nós seremos curados. E só vamos curados ainda, não tem problema nenhum com Deus não. O problema está sobre nós mesmos, porque Ele é passado, presente e futuro. E Ele diz: eu sou aquele que era, que é e que há de vir. Ele não muda, e Ele é perfeito em todas as coisas. Eu vi hoje, amado, uma moça pregando, que ela foi convidada a pregar no congresso dos jovens, e ela disse que foi pregar, e ela começou a dizer: Senhor, me dá uma palavra. E aí o Senhor começou a ministrar no coração dela, e ele começou a dizer no coração dela: eu sou Deus que cura, eu sou Deus que faço, e desde a antiguidade eu faço isso. Onde é que você estava quando eu estava levantando Lázaro do sepulcro? Onde é que você estava quando eu curei a mulher do fluxo de sangue? Onde é que você estava? Ou você nem existia? Eu já fazia isso tudo. E o mesmo Deus que fazia isso tudo é o Deus que hoje trabalha no coração de cada um de nós. Amado, não perca a fé em Senhor, porque muitas vezes a gente olha para a rede social, vê tanta situação, amado, tanta blasfêmia contra Deus, tanta falta de temor, tanta situação, as pessoas caminhando de qualquer forma, no caminhar, no vestir, no proceder. A gente olha e diz: meu Deus, frontal, fala o nome de Deus, ora o nome de Deus, prega o nome de Deus, mas a vida está toda desconcertada. E lá em Mateus 7:21 diz: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Mas quem é que vai entrar, missionário? Aquele que faz a vontade do nosso Deus que está no céu. Então, amados, a gente sabe que nem todos que diz Deus, Senhor, verdadeiramente é. E a gente precisa pedir discernimento ao Senhor. Tem pessoas que elas estão na mentira, estão na farsa, estão no engano. Tem pessoas que estão trapaceando e vão prestar conta com Deus nas redes sociais, em igreja, líderes, missionário, irmãos, amém? Mas a gente tem que olhar para o Senhor. Deus, o Senhor tem falado comigo esses dias: não olhe mais para as situações, não olhe mais para pessoas, porque senão você irá cair. Mas olhe para mim, o consumador da sua fé. E isso, amado, eu tenho que começar a buscar o Senhor. Senhor, eu quero estar com meus olhos fixados no Senhor, independentemente da direita ou da esquerda. Mas eu quero estar com meus olhos fixados no Senhor, para mim não me desanimar na caminhada, porque os homens estão se corrompendo, amados. Diz que serve a Deus, diz que caminha com o Senhor, mas é só da boca para fora, amém? Mas que nós devemos perseverar, assim como essa mulher, amado, que em meio à situação, o dinheiro dela não tinha mais, mas ela tinha uma coisa fundamental, que era a fé. Então quando ela vai ao encontro de Jesus, ninguém pode impedir. A multidão, eu vi até um irmão falando que a multidão, amado, é os embaraços e empecilhos. Hoje eu não vou para a igreja não, porque às vezes é o dia da tortura que ia acontecer naquele dia. Eu não vou não, porque eu estou cansado, eu não vou hoje, porque eu estou de cabeça. Eu não vou hoje não, porque hoje eu trabalhei o dia todo. Nada pode nos impedir de chegar até o Senhor. E que nós vamos perseverar, porque a vitória é de quem? Persevera. Aquela mulher foi curada porque ela perseverou, e a fé dela em Cristo Jesus era muito grande, e por isso ela foi liberada a cura sobre ela. Que isso venha estar no nosso coração, amém, amados? Que nós devemos guardar a palavra. O salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Agradeço a oportunidade, não, Jesus, assim como louva e engrandece o santo nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado e agradecido seja teu nome. O Senhor, Ele é fiel, amados irmãos. Ele é digno de honra, de glória, de louvor e de adoração. Nós vimos nesta noite uma ministração sobre a fé,
sobre a fé de uma mulher, sobre a fé de um pai, a qual foi ao encontro do Senhor. E naquele mesmo momento, a qual aquela serva foi ao encontro do Senhor, ela foi curada. Aquele pai foi ao encontro do Senhor, o Senhor adentrou dentro da sua casa e fez um grande milagre. Quando a evangelista Elaine ministrava a palavra de Deus nesta noite, eu me lembrava dos grandes livramentos a qual o Senhor, meu Deus, meu Pai, já tinha me concedido. Aos 7 anos de idade, estava um certo dia em um açude, e lá o meu irmão desceu à sepultura, e eu saí dali no vale da sombra da morte. Fiquei de 3:30 da tarde até as 8 horas da noite, até as 20 horas ali no balão. Não sabia se naquele momento ainda tinha mais uma oportunidade de vida, mas só que o Senhor, Ele sabe de todas as coisas. O Senhor me deu um livramento aos 7 anos de idade. Aos 16 anos de idade, com pouca sabedoria, não queria obedecer pai, não queria obedecer mãe, e um certo dia saí para brincar, para satisfazer a vontade da minha carne, e ali o inimigo quis mais uma vez ceifar a minha vida. Levei uma furada em cima do peito, faltou 3 centímetros para perfurar o meu coração, atingiu o meu pulmão, e daquele dia em diante eu comecei a sentir falta de ar. Eu sentia muita falta de ar, às vezes precisava colocar o aerosol para mim conseguir dormir. Quando um certo dia eu recebi o convite para vir para o campo missionário, meu pai olhou para mim: e agora? Você vai para um lugar tão distante, lá os médicos são difíceis, lá não tem carro, não tem automóvel para te levar, para te socorrer. E eu disse para ele que agora eu estava servindo ao Deus que curava, o Deus que operava prodígios e operava maravilhas. Assim o Senhor, meu Deus e meu Pai, Ele fez na minha vida. Daquele dia em diante, jamais eu senti falta de ar. Daquele dia em diante, eu não precisei mais de aerosol. Passemos ali 4 anos em Major Simplício. Nunca foi necessário ir naquele posto para pregar um remédio para a minha falta de ar. Porque o Senhor a qual nós servimos, Ele é um Deus de milagre. Mas temos que ter fé no Senhor e clamar a Ele, buscar Ele enquanto nós podemos achar. Nesta noite foi falado de uma mulher que buscou o Senhor. Ela foi em busca do Senhor para que o milagre viesse ser feito em sua vida. Mesmo diante da multidão, mesmo diante das falácias, dos julgamentos que tinha ali aquela sociedade, aquele povo sobre aquela mulher, ela não desistiu. Ela continuou clamando ao Senhor. E o Senhor, com a sua graça e com a sua misericórdia, ela tocou na ordem do Senhor. Naquele momento aquela enfermidade cessou daquela mulher. Nesse momento eu quero convidar a evangelista Elaine para estar ungindo os irmãos. Quero convidar aqui o missionário Carlos Eduardo para orar em nome de Jesus. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Hoje o culto é de unção. Pode vir para cá, cara. Hoje é um culto de unção, é um culto de oração, e é pelos olhos da fé. Nesta noite foi pregado sobre fé, sobre cura, sobre libertação, sobre salvação. Que o Senhor Ele possa operar, possa curar nesta noite. Que o testemunho a qual cada servo e cada servo do Senhor está aqui nesta noite possa vir contar o testemunho de um milagre que o Senhor, meu Deus, meu Pai, Ele fez em sua vida. O Senhor ainda é o mesmo Deus, como foi pregado nesta noite. Glória a Deus. Amém, Senhor Jesus. Quero te agradecer, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem falado, por tudo aquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Toma nosso coração, toma nossa mente, toma nossa vida. Ajuda-nos, Deus, a olhar para o Senhor, a clamar o Senhor, a correr para o Senhor, a tocar no Senhor, nas tuas vestes, Deus, que possamos tocar na tua palavra, que possamos ser limpos, curados e sarados para a glória e para a honra tua, porque tudo que precisamos, Deus, está no Senhor. Tudo que anseiamos vem do Senhor. Todo vazio está no Senhor. Glória a Deus. Que o Senhor possa nos preencher de dentro para fora. Aleluia. Cure-nos, toque-nos, restaure-nos, transforme-nos, Deus, em nome de Jesus, de dentro para fora. Faça o que nós não podemos fazer. Haja Glória a Deus. aonde a gente não pode agir. Santo Espírito da verdade, Glória a Deus. purifique, Deus, nossa mente, purifique nosso coração. Senhor Jesus, passa, Deus, em cada um de nós. Que o teu amor e a tua graça, Deus, venha nos tomar, Jesus. Que a tua misericórdia esteja sobre nossas vidas. Precisamos do Senhor todos os dias. Deus, venha sobre o nosso lar.
chama nossos familiares, que o teu amor em nome de Jesus possa tomar nosso coração. Ajuda-nos, Deus, a ser pessoas diferentes, a ser pessoas, Deus, que entendem e aprendem cada dia sobre o teu amor, sobre a tua graça, sobre a tua misericórdia. Espírito Santo, cura-nos de toda amargura, de toda dor, de toda tristeza. O Senhor tem poder para tudo isso, Jesus. Cura-nos, Deus, o nosso corpo, cura nossa mente, cure nossa alma, nosso espírito. Ajuda-nos. Ajuda-nos, Deus, a nessa caminhada em nome de Jesus. Que possamos a cada dia, Deus, olhar e ver os milagres e as maravilhas que o Senhor está fazendo. Que possamos entender isso. Que a cada dia possamos dar testemunho. Porque o Senhor não nos chamou para pregar ou para fazer qualquer outra coisa, mas nos chamou para sermos testemunhas do Senhor. Em nome de Jesus, te oramos que possamos contar daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Glória a Deus, louvado seja teu nome. Amanhã estaremos ali na Igreja Batista Monte da Fé de Boa Esperança para o culto também de unção e oração em nome de Jesus. Domingo temos culto de louvor e adoração e na próxima quinta-feira estaremos aqui mais uma vez para orar, para interceder por você, pelo seu lar e pela sua família. Sabemos que família é um projeto de Deus. A palavra de Deus diz em Atos 16:31, somente creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Senhor, eu quero te louvar, Deus de Israel, pelo privilégio a qual o Senhor nos concedeu, Senhor, de estarmos aqui nesta casa, que é chamada casa de oração, Senhor, e meditamos em tua palavra nesta noite, refletimos sobre a cura, sobre o milagre, sobre o prodígio e a maravilha que o Senhor, Pai, tem para cada um de nós, que nós possamos, ó Senhor, estar constantemente, Senhor, em tua presença, mesmo diante de tanta luta, de tanta adversidade, porque a tua palavra diz que o mundo já é do maligno, mas a tua palavra também diz que o Senhor venceu o mundo, Senhor. Por isso, meu Deus e meu Pai, continua abençoando o Deus de Israel, Senhor, a localidade de Morros, de norte a sul, de leste a oeste, contemplando cada morador deste lugar, visitando, Pai, o ancião, visitando aquele que estava acamado, faz milagre, faz prodígio e maravilha sobre este lugar, tirando todo o cansaço físico e mental, todo o peso espiritual, tudo aquilo que não provém do Senhor. Senhor, tira a espera de tropeço, tira os espinhos do meio do caminho. Senhor, amolece esses corações duros, porque o teu Espírito Santo chama ainda exprimido, Senhor, por cada vida, Senhor. A tua palavra já nos afirma em João 14:1 que não se turbe os vossos corações, creia em Deus, creia também no Senhor, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito que eu preparar lugar para vós, para que onde eu estiver, estejais vós também. O Senhor diz em sua palavra em João 14:6 que o Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida, e ninguém vem ao Pai se não for através do Filho. Senhor, que este povo, Senhor, possa, Senhor, abrir a porta dos seus corações, deixar o Senhor entrar e fazer morada, Senhor, para que o Senhor possa ceiar com eles, Pai, e eles ceiar com vós, Senhor. Senhor, vai preparando, Senhor, este povo, que eles possam entender e compreender, Pai, o objetivo desta casa de oração aqui nesse lugar. Estamos aqui para proclamar as boas novas do Senhor. Nós sabemos o dia e a hora, Deus de Israel, que o Senhor, meu Deus e meu Pai, vai nos buscar. Por isso, Senhor, nos prepara, nos capacita constantemente para conduzir esse rebanho, esta igreja. Sabemos que este povo, ele não é nosso, este povo é do Senhor. Foi o Senhor que se entregou por completo por cada um de nós, como diz a tua palavra em João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus, ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não venha a perecer, mas venha a ter, Senhor, uma vida eterna. Passará o céu, passará a terra, mas a tua palavra, Deus de Israel, ela não vai passar. Senhor, que na mesma forma que o Senhor nos conduziu nesta noite em paz, conduz novamente em paz cada servo e cada servo do Senhor. Aqueles que ouvem o eco deste som, que o Espírito Santo do Senhor possa convencer ele do pecado e da justiça e do juízo, que ele possa ter uma oportunidade de estar aqui como nós estamos, ó Senhor, adorando e glorificando o teu nome, porque o Senhor, Pai, é o nosso pastor.
pastor e nada nos faltará, Senhor. Entrega teu caminho ao Senhor e confie nele e tudo ele fará. Abençoa nesta noite cada servo e cada serva. Conduza eles em paz, em nome de Jesus. Amém. E as palmas louva e engrandece o nome do Senhor Jesus nesta noite. Amém. Meus amados, fechai os vossos olhos e faça assim com as vossas mãos. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as mais doces consolações do Santo Espírito de Deus esteja convosco e esteja conosco e todo Israel na face da terra, somente aquele que crê, diga amém. Amém. As palmas louvam e agradecem o nome do Senhor. Amém. Quer dizer, assim seja. E a paz do Senhor Jesus ao seu irmão e até a próxima oportunidade, se assim o Senhor, meu Deus e meu Pai, vos conceder em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com a irmã Rosa Albuquerque, a irmã Mariana, Diaconisa Angélica, cada um daqueles que estão acompanhando esta live. Estamos aqui guerreando o mundo espiritual. Que os irmãos continuem orando, intercedendo por nós, que nós vamos estar orando, intercedendo por a vida dos nossos amados irmãos. Amém? Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos e até a próxima oportunidade, se assim o Senhor, meu Deus e meu Pai, nos conceder. Amém? A paz do Senhor Jesus a todos, em nome de Jesus.